Esse crime aconteceu na cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo, no dia 5 de outubro de 2012. Débora Regina Leme dos Santos tinha 21 anos, morava e trabalhava em Hortolândia, mas estudava administração em Campinas, cerca de 25 quilômetros de distância de sua cidade. E também em Campinas fazia um curso para se tornar comissária de bordo aos sábados. Débora era descrita por amigos e familiares como uma moça alegre, trabalhadora e bastante estudiosa. Débora costumava frequentar a igreja, onde tinha muitos amigos desde a infância. Entre eles, o técnico de som Cícero Adriano da Silva, de 25 anos. Cícero tocava na banda da igreja. Era um rapaz de boa família, com uma boa condição financeira e um dos melhores amigos de Débora. Um rapaz acima de qualquer suspeita. Débora e Cícero cresceram juntos, moravam no mesmo bairro, inclusive, segundo a mãe de Débora, a professora Dieva Leme dos Santos, eles fizeram catequese juntos. Ainda em relato, a mãe de Débora conta que Cícero nutria um amor não correspondido por Débora. Algumas reportagens citam que Débora e Cícero chegaram a ficar por 2 vezes. Já outras reportagens dizem que Débora mantinha somente uma relação de amizade com Cícero. Débora gostava de sair bastante com os amigos, incluindo Cícero. A mãe de Débora diz que Cícero era um rapaz de confiança, então quando a filha saía na companhia dele, ela ficava despreocupada. Que por ele ser da igreja, sempre acreditou que era um rapaz de bom coração e que confiava muito nele. Eles costumavam ir a pizzarias, barzinhos e shows sertanejos, que eram a paixão de Débora. Débora amava ir a shows. Em um desses shows, Débora conheceu um rapaz que não teve seu nome divulgado, e ambos ficaram. E que isso, segundo relatos de amigos, despertou os ciúmes de Cícero. Após esse ocorrido, eles passaram a discutir com certa frequência. Uma dessas discussões aconteceu em um posto de combustíveis e foi testemunhada por clientes e funcionários. Segundo o relato de 2 amigas que costumavam também sair junto com eles, uma semana antes do ocorrido, Débora e Cícero tiveram uma discussão séria em uma pizzaria e o rapaz saiu de lá muito nervoso. Débora então achou melhor se afastar de Cícero. Disse à mãe que iria procurar o amigo e diria a ele que estava gostando de um outro rapaz e que era melhor que eles seguissem cada um o seu caminho. No dia do crime, pela manhã, a mãe de Débora conta que teve uma sensação ruim. Antes de sair para o trabalho, ela sempre costumava ir ao quarto dos filhos, dizer tchau, e naquela manhã ela não fez isso. Ela até tentou chegar ao quarto de Débora para se despedir, mas foi como se algo a puxasse. Então ela decidiu pensar positivo e foi trabalhar. Ao longo do dia, a mãe de Débora, como era de costume, trocou mensagens com a filha. Inclusive, em uma dessas mensagens, ela pergunta se a filha buscaria no trabalho aquele dia, no que Débora respondeu: "Vou sim". Débora saía às 17h30 do trabalho, e quando deu a hora de buscar a mãe, Débora enviou outra mensagem avisando que iria se atrasar um pouco, o que causou estranheza na mãe de Débora pela forma como estava escrito a palavra pouco, sem a letra U, e que não era hábito de Débora mandar mensagens daquela forma. Então a mãe de Débora esperou, lendo um livro, mas preocupada do que poderia ter acontecido. Nisso deu 19h45 e nada de Débora chegar. A mãe tentou ligar várias vezes no celular da filha, porém só dava a caixa postal. Então ela começou a se preocupar, pois a filha sempre estava em contato por ligações ou SMS. Diva então ligou para o filho, Vitor Hugo, e pediu que ele fosse buscá-la, pois Débora não havia aparecido. Ao chegar em casa, a mãe já estava muito nervosa. Continuou tentando ligar para Débora, mas só dava a caixa postal. Ao ver em seu celular uma chamada de um número desconhecido,
A mãe de Débora resolveu retornar a ligação, porém a pessoa não atendeu. Ela tentou novamente e do outro lado da linha atendeu um homem. E ela disse: "Você me ligou?" E ele disse: "Não, eu não liguei." Ela falou: "Sim, você me ligou, o seu número está aqui." E ele continuou dizendo que não havia ligado. Então ela disse: "Ok, me desculpe", e desligou. Depois desse ocorrido, e já muito nervosa, Dona Diva resolveu ligar para os amigos de Débora para informar que a filha estava desaparecida e se algum deles sabiam de alguma coisa ou se por acaso Débora estava com algum deles. Mas nenhuma amiga sabia dela. Entre esses amigos, Diva também ligou para Cícero, porém este não atendeu. Em torno de 21h30, Diva ligou para o filho, Vitor Hugo, e disse que a irmã ainda não havia aparecido em casa e nem atendia as ligações, para que ele voltasse para casa, pois alguma coisa tinha acontecido com a Débora. Vitor Hugo então veio para casa e saiu para procurar pela irmã nos lugares onde ela mais frequentava, em Campinas, mas nada encontrou. As amigas de Débora também começaram a procurar. Inclusive uma delas, chamada Bruna, contou que encontrou Cícero no posto de gasolina e que ele estava vindo do futebol. Ela contou sobre o desaparecimento de Débora e ele disse que só ia em casa tomar um banho e em seguida seguiria para a casa de Débora para ajudar nas buscas. Bruna achou um fato estranho. Cícero estava com um arranhão na testa e, sem que ela perguntasse nada, ele já foi se justificando que se envolveu em uma briga de trânsito com um motoboy e esse lhe deu uma capacetada na testa. Em seguida, Cícero chegou à casa de Débora, se mostrando preocupado. Inclusive, ainda se mostrando preocupado, anotou o número da placa do carro dela e acalmou os familiares, dizendo que com certeza nada de ruim tinha acontecido, que Débora deveria estar em algum lugar se divertindo e logo estaria em casa. Cícero então saiu na companhia de Bruna para procurar por Débora. Bruna conta que no caminho, Cícero avistou uma viatura da polícia militar e esse foi o ápice da dissimulação, pois ele desceu do carro e foi até os policiais comunicar o desaparecimento de Débora. Deu as características da moça e inclusive informou a placa do carro. Por volta das 23 horas, o irmão de Débora foi até a delegacia fazer a ocorrência do desaparecimento, quando o celular dele tocou. Eram os policiais informando que o carro de Débora havia sido encontrado em um terreno baldio nas proximidades do aeroporto de Viracopos, em Campinas. E que, infelizmente, dentro do carro estava o corpo de Débora. Depois da notícia que o corpo de Débora havia sido encontrado, Cícero e Bruna voltaram à casa dos familiares de Débora. Cícero consolou seus pais e ainda fez uma oração com eles. Tamanha dissimulação e frieza. Débora foi estrangulada com o cinto de segurança do próprio carro e havia hematomas pelos braços dela, sinal de que houve luta corporal. A princípio, a polícia trabalhava com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, pois a bolsa e o celular de Débora não foram encontrados no veículo. Outra hipótese era um sequestro relâmpago, pois Débora havia feito um saque na sua conta por volta das 18 horas. Foi então que, ao remover o corpo de Débora de dentro do veículo, foi encontrado caído no assoalho do automóvel um espetinho de carne, pouco comido, e dentro da boca de Débora havia um pedaço de carne desse espetinho. E foi então que a polícia descartou a hipótese de sequestro relâmpago. Afinal de contas, uma pessoa que está sofrendo um sequestro não vai estar comendo tranquilamente um churrasquinho. Ao investigar na empresa em que Débora trabalhava, um funcionário da mesma empresa relatou que Débora saiu sozinha do trabalho por volta de 17h30, mas que poucos minutos depois passou em frente ao trabalho em seu carro e dentro havia um homem no banco do carona e que Débora não demonstrava nenhum tipo de nervosismo. Então, as investigações se voltaram para as pessoas próximas a Débora.
amigos, colegas de trabalho e familiares. No dia seguinte, no velório de Débora, alguns fatos curiosos causaram estranheza, tanto para a mãe e os familiares, como para os amigos de Débora. Estava um dia muito quente, porém Cícero chegou ao velório agasalhado com uma blusa de mangas compridas, como se quisesse esconder algo. Notou-se também que havia maquiagem na testa de Cícero. A mãe de Débora disse que em nenhum momento ele se aproximou do caixão da moça e que ela achou aquilo muito estranho, já que eram amigos tão próximos. Outro fato que levantou suspeita, só que dessa vez da polícia, foi o relato de uma parente da vítima, que contou que durante o velório comentou com Cícero que talvez o assassino de Débora estivesse presente ali no velório, no que Cícero fez um sinal com o dedo mandando que ela calasse a boca. Quando Cícero foi intimado a prestar depoimento, ele ligou para a amiga Bruna e se mostrou muito nervoso. Cícero disse que estava preocupado da polícia suspeitar dele, pois poderia ter impressões digitais dele no carro de Débora. Afinal, eles costumavam sempre sair juntos. E Bruna disse que era para que ele ficasse tranquilo, pois a perícia sabia muito bem identificar quando as digitais eram recentes ou não. Ao chegar na delegacia para depor, o delegado logo notou que Cícero estava com a testa maquiada na tentativa de esconder um arranhão. E ao ser questionado sobre isso, ele logo disse que se envolveu em uma briga com um motoboy e foi agredido com um capacete. O delegado estranhou esse fato, porque deveria haver então um hematoma de uma contusão na testa de Cícero, e não um arranhão. Cícero prestou depoimento e foi liberado. Porém, paralelo a isso, estava sendo investigado o rastreio do telefone celular de todos os que prestaram depoimentos. E o celular de Cícero, na noite do crime, recebeu sinal de uma antena de operadora próxima ao local do crime, que foi justamente a ligação feita pela mãe de Débora quando encontrou uma chamada de um número desconhecido e resolveu retornar. Então a polícia chamou Cícero novamente à delegacia com a desculpa de que ele havia esquecido de assinar um documento. E horas mais tarde, ao retornar à delegacia, já bastante suado, deu para notar nitidamente o arranhão na testa de Cícero. Ao ser confrontado com a prova da operadora de que ele esteve próximo ao local do crime na noite do dia 5, Cícero contou uma história de que, ao ser agredido pelo motoboy, notou que no baú da suposta moto haviam 2 adesivos e que um deles era de uma companhia aérea. Então ele decidiu ir até as proximidades do aeroporto de Viracopos, ver se encontrava o tal motoboy para se vingar, pois se sentiu muito humilhado. O delegado, não acreditando na história, então disse que daria um tempo para que ele pensasse se continuaria mentindo ou se contaria a verdadeira história. Nisso, Cícero começou a chorar e passou a não mais responder às perguntas do delegado. Até que o delegado falou que aquele era um crime premeditado, e nisso Cícero balançou negativamente a cabeça. Então, não restando mais dúvidas, foi pedida a prisão preventiva de Cícero. O réu só confessou o crime no tribunal diante do juiz. Cícero relatou que esteve em Campinas durante o dia e deixou seu carro em um estacionamento no centro da cidade e pegou um ônibus de volta para Hortolândia. Foi até a empresa que Débora trabalhava e ficou aguardando a moça sair do serviço. E quando ela saiu, ele forjou um encontro casual. E disse para Débora que estava indo até Campinas para ver um terreno em que ele estava negociando comprar. Então, convidou Débora para ir olhar o terreno com ele e dar a sua opinião a respeito da compra. Cícero disse ainda que pararam em uma agência bancária, onde Débora sacou o dinheiro. Em seguida, foram a um açougue, onde Débora comprou carne e, inclusive, comprou um espetinho de churrasco. Espetinho esse que elucidou todo o crime. Ao chegar no local, um terreno baldio, Cícero se declarou para Débora e, ao tentar uma investida, a moça recusou. E, nesse momento, ele alega que se sentiu rejeitado e ofendido e que perdeu a cabeça e acabou por matar Débora por não corresponder aos seus sentimentos.
Em novembro de 2013, um ano depois, Cícero Adriano da Silva foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado e sem a mínima chance de defesa da vítima, uma vez que gozava da sua amizade e confiança. E esse foi mais um triste fim, o triste fim de Débora Regina Leme dos Santos, uma linda jovem de 21 anos, cheia de sonhos, que teve a sua vida brutalmente interrompida por um psicopata frio e cruel, pelo simples fato de não aceitar ser contrariado. Débora Regina, jamais esqueceremos.